E falando em notícia em nível nacional, um dos assuntos que sempre geram polêmica e também um assunto muito delicado é o assunto da violência doméstica, que praticamente de forma diária noticiamos aqui, e também sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, que completou 30 anos. E para falar sobre isso, está no ar a juíza doutora Rosa Jeane Nascimento. Ela que é coordenadora da mulher. Nada melhor para falar como ela. Boa tarde, dona Rosa. Boa tarde, Jefferson. Completou 30 anos o ECA, que é o Instituto da Criança e do Adolescente, não é isso, doutora? É isso. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite e parabenizar a iniciativa da FM 87,9, os ouvintes e acolhê-los nesse momento, né, de dor, de pandemia, dizer que nós estamos juntos, agradecer a minha equipe, né, e dizer que a gente da Coordenadoria da Infância, inicialmente, a gente vai falar sobre o ECA, e dizer que 30 anos do ECA, isso é muito importante, né, nós temos algumas conquistas que foram efetivadas, né, a criança, a partir da Constituição de 1988, passou a ser sujeito de direitos, e isso foi reproduzido no ECA, e a partir daí vieram vários direitos para essa criança, né? Da escola, da vacina, da saúde, da educação, né? De ser livre de toda forma de violência, que é justamente uma das coisas que nós vamos tratar hoje à tarde aqui. A função do ECA, o ECA que acompanha, Conselho Tutelar e o ECA trabalham juntos? Sim, o Conselho Tutelar surgiu justamente com a Constituição de 1988 e ele existe para poder assegurar a defesa dos direitos das crianças e adolescentes, né? Porque o Conselho Tutelar é eleito pela população, tem esse caráter, né? É eletivo, são cargos eletivos. Exatamente, tem que acompanhar o cumprimento do ECA com relação aos direitos da criança e do adolescente. É um excelente parceiro. Aproveito para agradecer todos os conselheiros tutelares do estado de Sergipe, né, que vêm desempenhando um excelente papel nessa efetivação de direitos da criança e do adolescente. É um trabalho árduo e muito delicado, eu acho, de fundamental importância o trabalho do conselheiro tutelar e de todos que compõem o ECA. Jeane. Sim, porque ele vai trabalhar justamente onde há violação de direitos, né, e na prevenção dessas violações. Então, às vezes, a criança está sofrendo violência física, está sofrendo violência psicológica, está sofrendo abuso sexual, né? E o conselheiro tutelar, sabendo disso, né, acionado pelas escolas, e aí eu gostaria de fazer uma observação, né, que nesse momento as violações de direitos de crianças e adolescentes cresceram. Nós estamos na pandemia já há alguns meses, e como as escolas não estão funcionando, e lá é o lugar onde normalmente a criança faz a revelação da violência, né, para um coleguinha, para um professor, para um diretor, então está havendo justamente uma diminuição na demanda, né, que nós já vimos inclusive em debates nacionais, e essa diminuição não significa que reduziu a violência, significa apenas que a criança não está tendo acesso para denunciar. Então é muito importante nesse momento que os vizinhos, que os parentes cumpram esse papel, né, de denúncia com relação à violação dos direitos da criança e do adolescente, porque a escola que cumpre está fechada, né? E isso está causando certo prejuízo a essas crianças. A omissão da denúncia não é que esteja diminuindo, pois eles estão mais presentes agora com os adultos, consequentemente a chance de violência é ainda maior. É um assunto Sim. também delicado, aquela questão da palmada, um tapa para educar ou algo do tipo. Qual é a sua opinião sobre isso dos pais? Dessa relação dos pais e filhos? A opinião da lei. Hoje existe a chamada lei da palmada, a lei do menino Bernardo, né, que proíbe a educação com violência, né, que já não deveria existir mesmo anteriormente a essa lei, né? Então, não se pode bater em criança, não se pode agir com violência física com relação à criança. Então, é muito importante que a gente diga isso, né? É a lei do menino Bernardo que veio justamente para assegurar que isso não aconteça.
Você falou uma questão bastante importante dos vizinhos e familiares, denuncie, faça, esclareça os fatos, pois só tem como punir, só tem como fazer algo quando os órgãos competentes têm conhecimento. Exatamente. O que a gente queria dizer é que normalmente, tanto nos crimes relacionados a crianças e adolescentes, né, quanto nos crimes de violência doméstica, a casa é o local menos seguro, porque os violadores de direito normalmente estão dentro da casa. São os padrastos, os pais, os avós. Então, no momento de violência, de quarentena, isso se intensifica, porque a criança está ali. Nós fizemos, inclusive, algumas campanhas durante a pandemia para esclarecer, colocando o número Disque 100, que é o número de denúncia, para que houvesse esse tipo de denúncia. Por quê? Porque a criança está justamente no ambiente onde ela sofre mais a violação, né? Normalmente, mais de 70% dos casos é dentro de casa. Hoje estamos vendo também um quadro que vem crescendo, infelizmente, de adolescentes grávidas. Isso preocupa o ECA? Jeane? Sim, estou ouvindo. Tá me ouvindo? Sim, eu estou ouvindo. Preocupa. Inclusive, existe uma lei que criou a Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência, né? E esse trabalho é feito justamente com as escolas. Nós temos programas, né, inclusive na coordenadoria, o ECA nas escolas. E conseguimos, e vamos tentar avançar nisso, né, que ele seja ensinado de forma transversal, ou seja, dentro de todas as disciplinas das escolas, né, inclusive os métodos contraceptivos, as questões de gênero e por aí vai. Então é muito importante, né, que a adolescente saiba como fazer a prevenção. Existe uma semana que foi assegurada por lei para isso. Eu confesso que quando eu vejo uma menina de 13, 14 anos grávida, aquilo me enche os olhos, me espanta. Pois não é a idade de transição, é a idade que está se formando ali, a personalidade, o caráter da pessoa, e vem de repente uma pancada como essa. Os pais têm uma parcela de culpa na sua concepção, Jeane? Olha, na verdade, todos nós, né, a gente não gosta muito de falar de culpas, mas assim, nós somos obrigados, nós somos devedores das crianças e adolescentes e jovens pelo artigo 227 da Constituição, né? Ele diz que é obrigação do Estado, da família e da comunidade. Somos, tanto a família quanto o Estado, quanto a comunidade tem responsabilidade com isso, né? E tem que justamente ter os meios, né, através das campanhas, através da forma de educação, para evitar esse tipo de coisa, porque é muito triste. Eu já vi isso também, e nós temos algumas situações, inclusive, de estupro, de atentado de violência e pudor de crianças bem, de crianças mesmo, né, de 10 anos, de 11 anos, antes da adolescência. A pedofilia dentro da própria casa. Sim, na verdade, os abusadores estão dentro da própria casa de regra, né? A maior parte deles são da família, são do seio da família, infelizmente, né? E nós temos um acompanhamento, os juizados da infância, a coordenadoria da infância, o próprio Ministério, né? O governo do Estado tem feito campanhas justamente para evitar. O dia 18 de maio é o dia de combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Então, assim, é importante que a comunidade, nós fizemos algumas ações, participamos de debates, é importante que a comunidade, ela se junte a nós. E a família também, porque é uma forma de evitar isso. Enquanto vocês fazem campanha contra a prevenção da gravidez na adolescência, que é plausível, desde já parabéns por essa campanha, eu vi algo em uma rede social assim que me entristeceu e me assustou. Uma página no Instagram dizendo: eu sou guerreira, engravidei aos 13, como se fosse um incentivo ao adolescente engravidar. Para mim ali é um ato criminal, na minha concepção. Jeane. Hoje em dia, nós temos hoje em dia que atualizar, um dos desafios dos 30 anos do ECA é justamente a atualização
da legislação para esse novo tempo de internet. Né? Vários crimes são praticados pela internet e nós precisamos puni-los. Né? Então é importante que as pessoas noticiem, para o Ministério Público acompanhar, mas nós temos que atualizar a legislação, é um dos nossos desafios nesse período, por conta disso. Nós avançamos muito na internet, mas nós não temos marcos legais para impedir determinados crimes. É o crime cibernético mais presente que nunca, pois estamos vivendo a era digital, a internet para todos. Eu acho também complexo também uma criança de 7 a 10 anos de idade ter acesso a um smartphone sem nenhum tipo de fiscalização. Para mim ali é algo muito perigoso, pois ela tem acesso a todo tipo de material, seja didático ou até mesmo pornográfico. Sabemos disso, que a internet é complicada, tem que ter maturidade para poder mexer na internet. Jeane. Com certeza, e os pais têm que estar acompanhando, porque se ele dá o telefone para uma criança, ele tem como fazer esse monitoramento. Ela pode não ter acesso a vários sites, tem todo o controle, se ele resolve dar, né? Mas a gente tem que pensar que tem uma idade, né? Que a criança tem que ter uma certa maturidade para ter esse tipo de equipamento. Mas se der, tem como também fazer o monitoramento para que ela não acesse os locais, os lugares onde ela não pode acessar. Pois tem acesso a foto de arma, a droga, pode marcar um encontro dentro da própria casa, e você não está sabendo, às vezes, do perigo que está lá no seu quarto, acontecendo, no maior bate-papo, uma foto que não podia ter, algo do tipo, e você, por você não fiscalizar, e pronto. É interessante o smartphone? Pois é educativo, incentiva a leitura, mas tem que ter um monitoramento. No caso de criança, não é privacidade, é o controle dos pais. Tem que ter esse tipo de educação e de respaldo, não é, Jeane? Concordo inteiramente com isso. Os pais têm que acompanhar, não só com relação à tecnologia, mas com relação a tudo. Pai, sempre digo que o pai tem que ter aquele olhar, né, aquela antena, para verificar várias questões relacionadas aos seus filhos, né? Que às vezes o pai entrega a escola e acha que é isso aí, a escola está para a formação, a família está para a educação. Exatamente. Quando eu ouço um pai ou uma mãe dizendo que não domina uma criança de 10 anos, ali tem algo errado, muito errado. Eu acho que é um pouca vontade, porque um adulto de 30, 40 anos dominar uma criança de 10 anos, tá complicado, né, Jeane? Tá, e deve procurar ajuda, né? Deve procurar ajuda. Hoje, quando nós temos as violações de direitos, as crianças estão levadas ao juizado. Eu sou juíza titular do Juizado da Infância, aqui em Aracaju, e nós encaminhamos para acompanhamento psicológico. Às vezes há uma desobediência muito grande, né? Há uma dificuldade da mãe em fazer esse acompanhamento do pai. Tem que incluir o pai também nisso, né? Não é só a mãe que tem a obrigação. E aí nós encaminhamos, às vezes, até todos para acompanhamento psicológico, para que possa mudar o perfil de todo mundo da família. É muito importante, falar grosso, dar um castigo, colocar, se impor como pai, pois o pai é a autoridade da casa, o pai e a mãe, né, Jeane? Os dois têm o poder familiar, eles dividem o poder familiar, só que eles têm que exercer dentro do que a lei permite, né? Sem agressão física, sem excessos, mas os dois têm o poder familiar, não é mais o pátrio poder como antigamente era, né? Que estava relacionado ao pai, né? Hoje é o poder familiar, que é dividido entre pai e mãe, ambos têm a mesma responsabilidade, as mesmas obrigações diante da lei, do ECA, né? O mesmo descumprimento, se descumprirem, vão ter penalizações. Então é muito importante assumir esse papel, porque na verdade maternidade e paternidade é escolha. A pessoa pode escolher não ser pai ou não ser mãe, né? Ela pode escolher, e a partir daí, quando ela escolhe, ela assume toda a responsabilidade de criar a criança ou adolescente ou jovem, né? Como a Constituição estabelece, com prioridade absoluta, cumprindo e efetivando os seus direitos. Porque foi uma escolha dela. Exatamente. Né, da pessoa. A pessoa se vinculou pela sua escolha. Ninguém disse você vai ser pai, nem você vai ser mãe. Você escolheu ser pai ou mãe.
Foi um ato seu irresponsável ou responsável que gerou aquele ser. E o ser, quando é bebê, que é bonitinho, é fofinho, todo mundo quer pegar, quer dar um cheiro, vai se transformar, vai crescer. E toda a educação vai ser do responsável. Eu vejo em muitos casos que cria, como Deus criou batata. Fica em calçadas, não tem acompanhamento. Os vizinhos, quando vê algo desse tipo, o que devem fazer? De criança mesmo assim, em estado de fome, tendo pai e mãe, só que ele criado, largado na rua, que pra mim ali é uma deseducação, é o contrário da educação. Jeane. Quando há violação, se não está se alimentando, se não está estudando, se está sofrendo agressão, é procurar o conselho tutelar, né? Procura o conselho tutelar e o conselho tutelar vai fazer o pedido de medidas ao juiz da sua cidade, ao juiz titular da infância, medidas chamadas medidas protetivas para a criança ou adolescente e medidas para os pais também. Então, o vizinho pode fazer a denúncia, o amigo pode fazer a denúncia, certo? A denúncia é anônima, pode ser através do Disque 100, né? Ou através também do Ministério Público, por intermédio do Ministério Público ou da Defensoria, como seja, né? Da polícia, pode chegar ao juízo e aí vão ser aplicadas medidas de proteção a essa criança e medidas aos pais. Pronto, tá dado o recado aí da doutora Rosa Jeane. Se você vê um caso como esse, uma criança largada, você vê que não tá tendo acompanhamento de adulto, algo do tipo, você pode chamar, e você também, pai, aquele pai e mãe que diz que não domina uma criança de 8, 9, 10 anos, tem o ECA para ajudar e tem também um conselho tutelar. Vou fazer uma confissão aqui ao vivo agora. Dona Neide está me ouvindo, que é a minha mamãe, ela já chamou o conselho tutelar para poder dar uma força a ela, que eu, quando era adolescente, eu estava jogando baralho e ela não estava gostando de eu estar jogando baralho, pois Cafu é lugar de adulto e olhe lá. Aí ela, como não tinha respaldo, não teve pai presente, ela foi, chamou o conselho tutelar e resolveu. Eu sou a prova viva. O rapaz foi lá em minha casa, bateu um papo comigo, me deu uma dura e amenizou lá a situação. Doutora Rosa Jeane. Sim, sua mãe está de parabéns, né? Quando a gente não sabe o que fazer, a gente procura ajuda. E uma das portas de entrada da vara da infância é justamente o conselho tutelar. A escola se reporta a ele quando percebe alguma violação de direito, algum abuso, alguma violência, alguma negligência contra a criança ou adolescente, ou a própria comunidade pode se reportar ao conselho tutelar. Ele é um órgão de acolhimento das crianças e das mães que estão com dificuldade. É importante. Olha, a ouvinte Joana, me desculpe, Joana é a doutora que eu estou falando. A ouvinte Joana parabeniza a doutora Rosa Jeane pela entrevista e está sendo esclarecedora, ela falou aqui, doutora Rosa Jeane. Que bom, muito obrigada, viu, Joana? Estou ouvindo a entrevista da doutora Rosa Jeane, muito bom falar sobre esse assunto. Silvânia mandou essa mensagem aí lá do povoado Rio das Pedras. Povoado também tem muito chamado do conselho tutelar, não tem, doutora? Sim, tem. Eu só gostaria de fazer uma volta ao passado. Em 1998, quando eu começava a minha carreira como magistrada, como juíza, eu estive juíza de Itabaiana. Eu tenho um carinho muito especial por Itabaiana, né? Que legal. E sinto, eu conheço alguns dos povoados daí, porque via dos processos, né? Eu fiquei 4 meses aí na vara criminal, fiz vários júris, né? Foi uma época bem movimentada, né? Itabaiana tem um carinho pelo povo de Itabaiana, um povo batalhador, um povo guerreiro, né? Um povo vencedor, né? E assim, quando a gente tem dificuldade nos povoados, principalmente, que não tem assim o acesso maior à escola, um posto de saúde, alguma coisa, né? E pode vir à cidade, pode fazer a ligação e o conselho tutelar vai até vocês, né? O papel dele é buscar vocês, certo? Então a denúncia chegando no juízo, a gente vai instaurar o procedimento e vai apurar, vai acompanhar, vai aconselhar, vai fazer o que tiver que ser feito. Então não se inibam, né? Procurem. E fica aí o meu carinho mesmo, a Itabaiana. Eu tenho um carinho muito especial. Desde já deixando aqui o próximo convite para a próxima entrevista ser presencial aqui nos estúdios da sua 87 FM. Certo.
Vamos agendar depois que passar toda essa pandemia. 120 dias hoje, doutora. 120 dias, 4 meses. Matando e o povo sofrendo. É muita coisa, é informação para mais de 1000. Nós que fazemos jornalismo, às vezes ficamos assim com um emaranhado de informações e a cabeça chega a doer. Tem hora porque um dia é uma coisa, outro dia é outra, e o tempo tá passando, poucas coisas estão sendo resolvidas e muita gente morrendo. Mas esse assunto fica para uma outra hora. A gente falou aí, a todo momento, educar para não punir. Se você não conseguir educar em casa, chame uma força do Conselho Tutelar ou de UECA, que vai se fazer presente. E a questão da punição, quando tem um marginal na adolescência, o que se fazer, doutora Rosiane? Primeiro, Jéssica, eu não usaria a palavra marginal, certo? Porque o adolescente, ele é uma pessoa em desenvolvimento, né? Ele tem, um dos grandes desafios do ECA é justamente essa parte relacionada ao adolescente infrator, né? Mas o que a gente tem percebido no dia a dia é que há uma grande pressão para baixar a maioridade penal, né? Mas a gente não tem dado as condições enquanto Estado, enquanto sociedade, para uma mudança de realidade. Eu digo isso como alguém que está há 11 anos juiz do vara privativa de infância. Na verdade, a minha área é protetiva, é criança em situação de vulnerabilidade, né? Mas eu sou juíza substituta da vara infracional, né? Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma educação preventiva. A gente tem que mudar esse mundo com justiça restaurativa, né? Com mudança de comportamento, com mudança da família. Eu posso dizer a vocês, Jefferson, que quando eu cheguei na vara, eu tinha uma configuração da vara e hoje eu tenho outra, né? Por quê? Porque a gente foi fazendo a aplicação das medidas de proteção, as inclusões sociais, né? Encaminhando para curso, as mães que têm dificuldade, encaminhando para acompanhamento psicológico. Então, isso efetivamente muda a realidade. Claro que a gente perde um ou outro, né? Que não aceita, não adere a essas medidas protetivas. Mas o que a gente vê é que há uma tentativa, né, de utilizar-se desses adolescentes em razão da punição diferenciada para o tráfico, para as drogas, para o roubo, né? Tirando... E a gente tem que evitar isso. Doutora, tirando a palavra marginal e colocando quando o crime entra na adolescência, quando entra ali naquele meio, pois a criança ela é fruto do meio, né? Tem pais que têm um costume horrível de ensinar a criancinha a dar dedo, a falar palavrões, palavras de baixo calão e fala, olha que bonitinho, mas não, ela está marginalizando a criança. A criança é fruto do meio. Se não tem a fiscalização, criar como Deus criou batata, doutora? Dizem o seguinte, que a palavra atrai, mas o exemplo arrasta, né? Então, a criança, se você disser não faça e você fizer, ela vai fazer, né? Porque ela segue o exemplo. Ela é fruto do meio. Exato, ela segue o exemplo do adulto. Então, às vezes, eu me lembro que uma vez eu estava em uma audiência e a mãe dizia assim, meu filho grita comigo. Eu disse, como é que a senhora fala com ele? Ela disse, gritando. Então, como é que a criança não vai reproduzir aquele tipo de comportamento, né? Então, a criança reproduz o comportamento que ela vê, o exemplo que ela vê, né? Não o que se diz. Né? Então, se você disser X e fizer Y, a criança vai fazer Y, né? Então, eu fico muito feliz que você tenha tirado a palavra marginal, né? Porque a gente segue nessa perspectiva de que é alguém que precisa de proteção, né? De educação. Educação. Então, quando a educação for prioridade em nosso país, até os políticos serão outros. A educação é a bandeira a qual eu defendo, pois da educação e no esporte você salva vidas e tira muita coisa ruim, do caminho ruim, as nossas crianças, os nossos adolescentes, as crianças que são esperança de um mundo melhor. Temos que educar a todo momento, doutora. Olha, Jéssica, tem uma fala de Ayrton Senna que eu levo como um mote das minhas falas, que diz assim, se você quer mudar alguma coisa, é pelas crianças que devemos começar, né?
Então, eu como educadora, eu tenho formação de educadora, de professora também, eu sei o papel da educação na vida das pessoas, porque foi um papel predominante na minha. A minha mudança total de vida foi através da educação. Então, a educação faz milagres mesmo. Faz. Agora é preciso que a gente invista nisso. É maior investimento, mas infelizmente, né, principalmente falando da educação pública, a gente vê muitos talentos nas escolas, mas não vê estrutura para os professores. Você não vê que é prioridade a educação, pois o político em si, ele tem medo de uma sociedade bem instruída, com conhecimento didático e pedagógico. Doutora? Olha, na verdade, eu acho que ninguém deveria ter medo de educação, né? A educação é o que faz efetivamente a transformação no mundo, né? Então, se alguém tem medo de educação, tem algum problema com isso. Não pode ter medo, não pode, porque a educação é que transforma a sociedade, é que transforma as pessoas, é que muda o perfil da realidade social. É que evolui toda uma sociedade. A educação é conhecimento. Exatamente. E conhecimento ninguém lhe rouba. Pode lhe roubar tudo, menos o seu conhecimento. Menos essa educação. Aproveitando essa seara que você tocou, e eu vou tocar num assunto muito importante, que é o questionamento de muitos professores, diretores de colégio. Semana passada aqui eu recebi a diretora do colégio estadual daqui de Itabaiana. Tem pais que fazem das escolas depósito de pessoas, depósito de crianças e de adolescentes. Não faz o acompanhamento. Como é que está o comportamento do meu filho na escola? Como é que estão as notas dele? Aí aparece no final do ano, quando o filho tem lá o título de reprovado. Como é que o ECA e a doutora Rosa Jeane enxerga esses pais que não fazem um acompanhamento escolar? Olha, esses pais que não fazem acompanhamento escolar, eles são chamados pela escola e eles são encaminhados ao Conselho Tutelar também. Porque é um direito da criança e do adolescente a educação. Né? E à medida que as notas baixam, a família é acionada, sim, para mudar de comportamento. Né? O Ministério Público tem o SALVE, que é justamente que leva a notícia da violência das crianças na escola, e também dessas notícias de negligência, né, dos editores, e isso eles vão responder de alguma forma. É essa forma que acontece. As escolas são esclarecidas para chamar os pais nessas situações. Pois ser pai, ser mãe requer responsabilidade. Por isso que geralmente se tem um planejamento. E ser pai, ser mãe ficou para adulto. Não é responsabilidade, você tem que ter o compromisso. E para você faz o acompanhamento escolar certinho, de forma regrada, participa daquela parte pedagógica, do conhecimento didático, você vai render bons frutos lá na frente. Você está plantando uma bela semente. Uma bela semente. Como disse o ex-presidente do Uruguai, Mujica, o do Fusquinha, na escola ensina português, matemática, geografia. A educação vem de berço, vem de casa, como a senhora também falou no começo dessa entrevista. São os exemplos, é a maneira que você se expressa com seu esposo e com sua esposa. E isso vai ser reflexo na criança, pois ela é fruto do meio. Não adianta você colocar numa escola lá para se livrar da criança para não lhe dar trabalho. Não, ela está ali se informando para ser um adulto qualificado, para prosperar na vida, doutora Rosa Jeane. Sim, pois é isso mesmo. Na verdade, o nosso cancioneiro popular já diz assim: há de se cuidar do broto para que a vida nos dê flor e fruto, né? Então, assim, a vida vai dar flor e fruto se a gente cuidar do broto, né? E o broto tem prioridade absoluta. A criança e adolescente tem prioridade absoluta nos termos do artigo 227 da Constituição Federal, e tem também direito à proteção integral. Né? Então, é esse o caminho, Jefferson. Exatamente. A gente vê, às vezes, como eu já ouvi, já tive a infelicidade de ouvir, eu coloquei meu filho em uma boa escola, eu dei isso ao meu filho, eu nunca disse não. O que é que está acontecendo? Meu filho foi preso. Eu acho que porque você nunca disse, eu não disse para a pessoa, para não magoar, para não mexer com sentimentos, mas eu falei, a questão da boa escola, se não tiver acompanhamento, não serve de nada. Pode ser escola pública ou privada, tem que ter acompanhamento. E a questão do nunca dizer não é um grande erro. Pois se você quer
Meu filho quer uma bicicleta, tome. Meu filho quer um carro, uma moto, tome. Quer um carro, tome. E ele não saber valores, o quanto custa, a dificuldade ali, é complicado. Vai gerar algum problema em alguma determinada hora. Concorda, doutora Rosiane? Concordo que a gente tem que dizer sim e não, né? Na verdade, a vida, a gente recebe muitos nãos da vida, né? E a criança tem que aprender a ouvir não também. Porque senão, se ela for ouvir só quando ela for adulta, não vai dar certo. Não vai dar né? certo. Não vai. A fala de Ayrton Senna, só queria dizer completa, é assim: se a gente quiser modificar alguma coisa, é pelas crianças que devemos começar. Devemos respeitar e educar nossas crianças para que o futuro das nações e do planeta seja digno. Ayrton Senna. Ayrton Senna, que além de um piloto, com toda a sua história, um ser humano incrível. Ayrton tinha vários trabalhos solidários que ele fazia no social e também um grande pensador. Ayrton saudosito, morreu em 1994, Ayrton Senna, não foi? Foi nessa faixa. Isso aí, 30 anos da morte dele, né? Já tem 30 anos. E pronto, ele morreu. Eu nasci depois e sou fã dele. Pois é, várias pessoas, eu também sou. Olha, a ouvinte Solange fala o seguinte: doutora Rosa, Jeane, Itabaiana também lembra da senhora e somos agradecidos por sua passagem em nosso município. Logo após você falar da sua passagem aqui em Itabaiana, 4 meses, mas o WhatsApp da rádio aqui, da FM, não está parando, doutora Rosa Jeane. Que bom, né? Eu também lembro com muito carinho, com muito amor de Itabaiana. Foram tempos muito bons, a despeito das dificuldades, né? Era muito intensa Itabaiana nessa época, mas a gente estava aí para responder. Deixou sementinhas plantadas no coração aqui das pessoas, viu, doutora? Que bom, que bom. Olha, a ouvinte Neide Anges me parabenizando Carlos Jefferson por convidar a doutora Rosa Jeane. Bela entrevista. Parabéns, doutora. Muito obrigada, Vinícius. Continuando ainda na seara, que escola não é depósito de gente e sim lugar para aprender conhecimento didático, e tem que ter de suma importância o acompanhamento dos pais. Os professores, quando eu falei, tenho vários amigos professores, amanhã vai ter um entrevistado do professor também. Quando eu falei da sua vida, Carlos Jefferson, toque na pauta e com força lá, com gosto, dessa questão que os pais têm que fazer o acompanhamento escolar, pois não adianta ir somente no final do ano para dizer que reprovou. E às vezes acontece, na maioria das vezes, nas escolas particulares. É particular, eu coloco lá, só preciso lá ir no final do ano. Aí quando está reprovado, é aquele Deus nos acuda, doutora. Olha, pai tem que acompanhar filho diuturnamente, diariamente. Como eu disse há pouco, é uma responsabilidade a qual eles se vincularam quando escolheram serem pais, né? Então é uma escolha, mas a escolha traz vinculação, responsabilidade e obrigações. Então não pode ser uma coisa esporádica, a obrigação é diuturna, é diária, né? Então os professores sabem disso, a gente está aqui para reafirmar justamente isso. O pai tem que estar presente na escola, tem que estar presente na saúde da criança, né? Com as vacinas, com a medicação devida, né? E não pode deixar o filho simplesmente solto ao léu, né? Tendo acesso a tudo, tendo acesso a todos. Exatamente. Aconteceu algo complicado aqui em Itabaiana, uma criança precisou de um leito de UTI, aí ela estava tendo convulsões e ninguém estava sabendo o que era. Pediu-se a ficha de vacina da criança. A criança faltava 14 injeções, 14 vacinas, que é de fundamental importância para o desenvolvimento da criança e para a imunidade dela também. Você vê aí um tamanho de irresponsabilidade, de falta de respaldo, pois a vacina tem nos postinhos e não estava sendo dada, doutora. Jefferson, na verdade, é um dos pontos de atuação do Conselho Tutelar com as unidades básicas de saúde, né? Com as unidades de saúde.
quando a mãe falta a vacinação, deve ser comunicado ao Conselho Tutelar. Eu já tive várias ações relacionadas a doenças como sífilis e outras, né, que não houve vacinação, a mãe tinha e a criança não foi vacinada. Então, é importante que seja noticiado pelo agente de saúde, pelo posto de saúde, ao Conselho Tutelar, para ele fazer o encaminhamento ao juízo e a mãe ser responsabilizada, né? Porque não pode uma criança ficar com 14 vacinas sem tomar, né? Sem tomar 14 vacinas. 14, ou seja, e 14, ou seja, desde o nascimento da criança até a idade dela, de 6, 8 anos, faltando vacinas. Pois tem vacinas que são anuais. Não pode. Não pode de forma. Isso é um absurdo. Um absurdo. Pronto, essa questão. Então o Conselho Tutelar, ele tá para educar, como também tá para punir. Não é isso, doutora? Sim, está para aplicar as medidas de proteção, né? Até do artigo 101, exceto o acolhimento que não for emergencial. Aí é que vai para o juízo. Quem transfere guarda é juízo, quem destitui é juízo, mas as medidas de proteção, inclusão escolar, inclusão em saúde, todas essas do Conselho, encaminhamento para cursos da mãe, todas essas o Conselho pode aplicar, ele mesmo, né? Ele mesmo. Nós vamos vou aproveitar aqui a sua audiência para dizer, nós vamos fazer agora no segundo semestre, possivelmente, um curso para todos os conselheiros tutelares que assumiram agora esse ano, né? Foi adiado em razão da pandemia. Mas nós costumamos fazer um curso geral grande, com vários órgãos da rede, com vários órgãos do sistema de justiça, Ministério Público, Defensoria, professores da universidade, para justamente capacitar os conselheiros tutelares que estão chegando. Talvez a gente tenha que fazer a versão videoconferência, né? Como nós estamos fazendo em casa, né? Mas a gente vai fazer. Certo, muito bem. Se precisar de uma força, eu estou aqui para dar total respaldo. Muito obrigada. Eu costumo dizer às crianças, aos filhos dos meus amigos, de minhas amigas, ouça o seu pai e sua mãe e o respeite. Eu também digo para os meus amigos que são pais e também respeite sua criança. Aquela questão que pode falar tudo porque é filho, eu não sou conivente com isso. O que é que a doutora Rosa Giane fala para o pai, para a mãe e para o adolescente que está com o rádio ligado? Pai é referência, mãe é referência, né? Então, se são amigos dos seus filhos, tem que ser referência. Na verdade, a criança espera do pai uma referência de pai e da mãe uma referência de mãe. Não da amiguinha da escola, a mãe não é amiguinha da escola, né? A mãe é a mãe. Então, ela tem que ter a referência de mãe, ela tem que fazer a cobrança, o pai também, no momento devido, da forma devida, ser o exemplo para essas crianças, como eu disse há pouco, porque o exemplo arrasta, né? Então, não adianta você não ser exemplo, você ter uma vida conturbada e querer que a sua filha ou seu filho haja de forma correta. Ele vai seguir o seu comportamento. Quando a gente é pai, quando a gente é mãe, a gente não é só no mundo, não é mais só. A gente tem alguém sob nossa responsabilidade. Né? Então, o meu conselho seja pai e cumpra os seus deveres de pai, né? E deixe seu filho ter os amiguinhos dele, porque tem mãe e pai que querem ser os amiguinhos de escola do filho. E eles não são. Eles são mães e pais, tem que dizer sim e não, né? Tem que orientar, tem que formar, tem que educar. Exatamente. Tem uma história baseada em fatos reais, como dizem, eu entro no quadro de filhos criados sem pai. Mas Deus foi tão maravilhoso comigo que colocou uma mãe e um pai na mesma pessoa em minha vida, que é Neide Anjos, que está ouvindo. Eu tenho 27 anos e quando precisou ser dura, ela foi dura. Também quando precisou de um carinho, ela foi. E até hoje. Pois para as mães não tem idade, né? Parece que somos eterna criança e a educação até hoje do mesmo jeito e ela se impõe. Até hoje eu escuto, mãe, pronto. Mãe falou, tá falado. Tem bênção, tudo certinho. Aquela maneira mais tradicional. Mãe. Como é o nome dela? Neide. Como é o nome dela? Neide Anjos. Dona Neide, um abraço. A senhora fez o trabalho certo. Não, né? Nunca vi minha mãe falando palavrões quando eu era criança na minha frente. Nunca vi minha mãe se alterando com ninguém na minha frente. Nunca vi minha mãe com atos de violência. Sempre dando ali um belo exemplo.
É assim que tem que ser, né? Não podemos misturar as figuras, né? Mãe pode ser amiga, sim, pode ser amiga, mas ela não é amiguinha da escola, né? Ela é a mãe, ela é referencial de mãe, ela tem que dizer sim, tem que dizer não, tem que cortar o comportamento errado, tem que aconselhar, entendeu? Então, a gente vê muitas mães e muitos pais se perdendo justamente porque querem ser os amiguinhos da escola do filho. Não, tem que se impor. Pai e mãe, como a senhora acabou de falar, é referência. E referência com respeito ainda mais. É a autoridade da residência, daquele lar, que é para ser um lar, né? Exatamente. Por isso que a lei fala em pátrio poder, né? Ou, antigamente. E agora fala em poder familiar, né? Porque a mãe e o pai têm o poder familiar sobre o filho, né? Até a maioridade. E no mundo de hoje é complicado você criar um menino, um homem, sem a presença de um pai, pois o pai geralmente é aquela personalidade mais forte, né? Se impõe mais, mas Dona Neide conseguiu se impor ali e fez o papel bonitinho, graças a Deus. Parabéns, Dona Neide. Saindo... Só aproveitando, Jefferson, para dizer que nós temos um programa chamado Pai Presente, né, do CNJ, que é justamente para tentar reconhecimento de paternidade. O Ministério Público também tem programa nessa área. Né? É muito importante que as pessoas saibam quem é a sua origem, né? Quem foi seu pai, quem é a sua mãe, né? Tenham esse conhecimento. Então nós temos um programa chamado Pai Presente, que é justamente busca nas escolas essas crianças que estão sem o nome do pai no registro, para tentar ver se faz isso de uma forma conciliadora, né? E se não, passe para investigação de paternidade. Você tocou numa seara muito importante. Os problemas dos adultos têm que ficar no mundo dos adultos, não pode invadir o mundo das crianças. Por isso que não se tem palavrões, não pode se alterar na frente de crianças, pois ali é um espelho. Os pais que são separados das suas esposas, namoradas ou como queiram, e geralmente acontece quando a adolescente engravida, o pai some. Geralmente isso acontece. Ele tem por obrigação pagar a pensão alimentícia, mas ele também tem por obrigação participar dessa criação, ele tem que se fazer presente. Eu falo isso em forma de lei. Por lei, ele tem que estar presente, doutora? Tem. Ele tem responsabilidades e obrigações de pai, né? E de mãe também, no caso a mãe. Mas normalmente a gente vê a mãe com a sobrecarga, né? Porque o pai desaparece. Mas é só acionar a justiça da infância, se for criança ou adolescente, e a gente vai fazer com que o pai assuma a sua responsabilidade, não só com relação à prestação alimentícia, mas com relação aos deveres e acompanhamento da criança e do adolescente. Ser pai, ser responsável, ter caráter, né? Pois você fez lá, a responsabilidade é sua para o resto de sua vida. Pode ter 10 aninhos, pode ter 15, pode ter 20. Sempre vai ser, olha, você é o pai de João, é o pai de Maria, doutora. Eu sempre digo, Jefferson, que pode existir ex-marido, né, que chamou ex-marido, mas ex-esposo e ex-esposa, porque a mulher não deixa de ser mulher porque é ex, né? Certo, é verdade. Né? Mas não existe ex-pai e ex-mãe. É para a eternidade. Né? Você não diz assim, meu ex-pai morreu, minha ex-mãe morreu. Não existe isso, certo? Então, é para além da vida. Então, é uma grande responsabilidade, como eu falei, uma grande obrigação, né? Que você se vincula pela sua vontade, né? Você podia não ser pai, você podia não ser mãe, né? Mas à medida que você é pai ou mãe, no momento que você assume essa responsabilidade, ela segue com você até a eternidade. E eu acho de suma importância fazer parte da criação. É bom, é prazeroso, é satisfatório fazer para que aquela criança, aquele adolescente se torne lá um adulto, para que na hora que falar, olha, rendeu bons frutos, valeu a pena, pois a educação e a presença dos pais fortalecem, e é de suma importância. Eu diria que é 60% da formação da personalidade de cada cidadão, doutora. Pois é, Jefferson. Na verdade, o caso é quando a pessoa engravida alguém ou alguém engravida sem querer isso, né? E aí surgem todos esses problemas que a gente acabou de falar. Porque quando a pessoa faz isso por vontade, né, por vocação, porque quer, aí ela procura cumprir as suas obrigações. Né? Mas quando faz isso, às vezes, por um ato que, né, aconteceu, né?
E não tem esse acompanhamento, essa vinculação, essa responsabilidade, infelizmente. E aí tem que chegar à justiça para dizer, faça, né? Haja assim, porque infelizmente a pessoa não tem aquela vinculação emocional à responsabilidade de ser pai ou mãe. Entendido. Para você que ligou o rádio agora, eu estou batendo um papo com a juíza doutora Rosa Jeane Nascimento. Estamos falando sobre criança e adolescente, também já falamos aqui do ECA, da obrigação da participação no acompanhamento escolar. E a doutora Rosa Jeane, ela é também coordenadora da mulher. E vamos falar agora sobre a violência doméstica. Nós perdemos um ouvinte no mês passado, a Silvânia, do Rio das Pedras. E o principal suspeito em ter matado a ela de pancada e a golpes de faca é o seu companheiro, que está foragido da polícia. A violência doméstica vem crescendo, vem diminuindo. Como estão os números? Eu sei que praticamente de forma a todo momento tem mulher sendo violentada dentro de sua própria residência. É isso que dá mais medo. O bandido, o criminoso está dentro da própria residência. Doutora Rosa Jeane. Como eu disse, Jefferson, relacionada à criança e adolescente, normalmente a casa é o local mais perigoso para a mulher vítima de violência doméstica, né? Quando a gente diz assim, a pandemia, todo mundo fica em casa, né? Fica em casa. Ficar em casa para a mulher vítima de violência é muito difícil, porque é lá que ocorre a violência, né? Então, a mulher também está ilhada. Uma criança, ela também está ilhada. Só que a gente tem alguns mecanismos de campanhas para facilitar esse processo. Por exemplo, nós tivemos no Acre um aumento de 300% de violência doméstica nesse período de pandemia, né? Contados dos meses de março, abril, nós estamos a 120 dias. Nós tivemos em São Paulo um aumento de 51% do número de flagrantes de processos de violência doméstica. Nós tivemos em São Paulo um aumento de 30% nas medidas protetivas de urgência, nos pedidos de medida protetiva de urgência, ou seja, de afastamento do agressor do lar, e outras medidas protetivas. O Rio de Janeiro também teve um aumento, né, grande, 44,5% da violência doméstica durante esse período. Então, tudo isso fez com que as coordenadorias, eu sou coordenador, o colégio de coordenadores, se reunisse com o CNJ e houve o lançamento de uma campanha, agora no dia 10 de junho, do mês passado, no caso, chamada Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Essa campanha já acontece em outros países, né, mas foi trazida para o Brasil em razão justamente desses números. Não vai sair daqui, né? Nem a pau. Sua 87 FM. Você está sintonizado na sua 87 FM. Canal 200, frequência 87,9 MHz. Itabaiana, Sergipe. Tá na sua 87 FM? Tá com tudo, hein? Olha eu de volta, está de volta 87 Notícias, edição do meio-dia, sempre oferecimento do Centro Médico Souza Andrade. E a Super Casa, a desinfecção, detetização da sua casa é com a Super Casa. E eu também continuo agora meu bate-papo com a doutora Rosa Jeane, ela que é do Tribunal da Mulher. Olha nós de novo, doutora. Nós aí. A ligação caiu, coisas da operadora acontecem. Acontece. O ao vivo é bom por isso. Você estava falando da crescente dos números. A senhora estava falando da crescente dos números no Rio de Janeiro, São Paulo e em Sergipe. Eu fiquei curioso pela problemática do estado sergipano. Olha, em Sergipe, eu posso falar pelo Tribunal de Justiça que houve um decréscimo nos meses de janeiro em menos 2,8%, em fevereiro em menos 16,8%, em março em menos 6,8%, no total menos 8,9%, quase 9%. Nos pedidos de medidas protetivas de urgência, que são aquelas que eu falei de proteção à mulher, né? Ela busca o judiciário para isso. Então, a distribuição de medidas diminuiu,
quase 9%. Mas isso não quer dizer que tenha diminuído a violência. É aquela mesma fala minha no início da entrevista, que é o quê? Na verdade, a mulher está trancada dentro de casa e ela não tem, às vezes, o mecanismo para fazer a denúncia. Então, justamente por conta disso, surgiu a campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. A gente vai falar sobre ela agora. É a que coloca o dedão e aperta, né? A mãozinha fechada. Não. É o qual? Essa é a que você coloca o X vermelho na mão. Ah, o X vermelho na mão. Apresenta nas farmácias. Eu posso falar dela agora rapidamente. Por favor. Bom, essa campanha, ela surgiu em outros países e ela foi trazida para o Brasil pela idealização da Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, e o Conselho Nacional de Justiça, que criaram um grupo de trabalho para poder criar essa campanha aqui. É uma campanha muito simples, né? Então, eles criaram esse grupo de trabalho, fizeram o recrutamento, né, para a parceria de 10 mil farmácias, hoje nós já temos, da redes relacionadas à Abrafarma, e nós estamos agora, eu aproveito a audiência sua para falar com Itabaiana, né? Nós tivemos uma reunião com a coordenadora da mulher de Itabaiana, e nós solicitamos que nos encaminhasse a lista das farmácias existentes em Itabaiana, as menores. Então, um dos nossos objetivos hoje aqui é justamente isso, chamar a atenção que as farmácias menores, daquela cidade especificamente, que não assinaram o termo de adesão com o Conselho Nacional de Justiça, como a Pague Menos, a Drogazil, a Extrafarma, a Farmácia do Trabalhador, né? Ela nos procure, a gente já mandou ofício, a gente pediu ao sindicato das farmácias, né, farmacêuticas, e nós já oficiamos essas farmácias. Então nós estamos pedindo que ela mande o termo de adesão para aí a gente fazer a capacitação, né, a conversa e ajudar no que for necessário para rodar a campanha nessas farmácias menores. Então, o índice, Jefferson, de feminicídio no Brasil, de março a abril, aumentou 22,2%, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, a pandemia já era uma pandemia, né, a violência doméstica. Está mostrando uma pandemia dentro de outra pandemia. Tá? Então, é preciso que, nesse momento, as farmácias se juntem ao judiciário, adiram a essa campanha, né? E aí a gente vai poder ajudar essas mulheres. Como é que a farmácia faz? Ela faz o termo de adesão, que eu já mandei para ela, né? O atendente é capacitado para receber a mulher, acolher essa mulher. Então, quando a mulher chega com esse sinal vermelho na mão, o sinal é feito com batom, com uma caneta vermelha, com esmalte, com o que ela tiver, né? Ela apresenta silenciosamente esse sinal para o atendente ou farmacêutico e ele vai encaminhar para o 190, vai chamar a polícia militar, né? E nós estamos monitorando todas as ações relacionadas à campanha e mandando para o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, e para a AMB, que é a Associação dos Magistrados Brasileiros. Então, o papel nosso, quanto coordenadora da mulher do Tribunal de Justiça de Sergipe, é articular a divulgação da campanha no estado de Sergipe. Então, nós já temos a Associação dos Magistrados de Sergipe, que já aderiu. Nós já estamos fazendo os cards com os juízes, estamos fazendo um filminho pequeno para colocar nas redes. Se você entrar na rede do tribunal hoje, você já vê essa minha fala, esse filme. Um curta-metragem. Exatamente. Né? E cada entidade que for aderindo vai podendo fazer essa divulgação, essa ampliação no seu local. Nós temos hoje o Ministério Público Federal, o Ministério Público, o Conselho Nacional do Ministério Público, que são todos os Ministérios Públicos dos Estados, o MPT, que é o Ministério Público do Trabalho, já aderiu também, as Polícias Civis, o Grupo Mulheres do Brasil, né? E também as Polícias Militares, que estão dentro do termo de adesão, e as farmácias. E a madrinha da campanha é Ana Furtado, aquela atriz global do É de Casa, né? Ela já fez
divulgação da campanha, está sempre passando uma propaganda dizendo isso. Então a campanha é muito fácil de rodar. Exatamente. Então o xizinho, um X na mão, com batom, caneta, tinta, o que você tiver. Faz o X, vai na farmácia. Aí a gente vê vários casos de mulheres, por medo de uma agressão ainda maior, não ter coragem de denunciar. O ouvinte mandou mensagem aqui, não quer se revelar. Ela pede à doutora Rosa Jeane que faça algo referente ao caso de Silvânia, aqui do povoado Rio das Pedras. Silvânia, que foi morta a golpes de faca e a pancada, teve o seu crânio amassado por chutes pelo seu companheiro que está foragido. Doutora. Olha, esse caso deve ter sido encaminhado para a delegacia local. Nós vamos acompanhar, viu? Não se preocupe não. Como é o nome da ouvinte? Ela pediu para não revelar o nome no momento. Não pediu, pronto. Fique sabendo, né, que a gente vai acompanhar o caso de Silvânia, como vamos acompanhar todos os outros casos, mas que a polícia daí já está no acompanhar. A Polícia Civil é uma das portas de entrada, né? Então, o que é importante que a mulher saiba? Às vezes a mulher está em cárcere privado, ela não tem telefone, mas ela hoje, com essa campanha, a campanha já está evoluindo para outras formas, modalidades. Então, uma amiga da mulher, uma familiar da mulher pode ir à farmácia e pedir essa ajuda silenciosa por essa mulher, certo? Então, algumas pessoas perguntam assim, não, mas se o agressor estiver junto, com ela, a farmácia vai dar um jeito, ao ver o sinal, de que ela seja atendida no local diferenciado, né? Talvez alguma promoção, alguma coisa para pegar nome, endereço, e aí poder fazer os encaminhamentos. O número desses encaminhamentos é para o 190, que é a Polícia Militar, né? Então, é importante que as mulheres saibam que elas não estão sozinhas, né? Que nós estamos aqui para ajudá-las e que nós vamos acompanhar os casos de feminicídio. Agora, no dia 29 de julho, é o Dia Estadual do Combate ao Feminicídio, né? Da Assembleia Legislativa do Estado. Tem uma lei da criação da deputada Gorete, que trata justamente dessa data de combate, dia 29 de julho. Entendido. Um abraço especial aí para Dona Maria do povoado Catendes, que está ouvindo também aqui. Obrigado pelo carinho da audiência. Alô, Murilo Gravações, todos aí ligadinho na entrevista de doutora Rosa Jeane. Então, a principal coisa a fazer é a denúncia. E o vizinho também que souber que uma mulher está sendo violentada diariamente, vamos supor, pelo seu marido. Pois tem marido, homem que chega em casa, parece que só é ver a mulher que ele dá vontade de bater. Eu tenho aquele cara como ele é frustrado. Ele não é daquele time para tá batendo na mulher direto. O que é que o vizinho deve fazer, doutora? Olha, o vizinho deve denunciar, deve meter a colher, né? Que se diz que em briga de marido e mulher não se mete a colher, mas se mete sim. Se mete, se houver um cara batendo na mulher, chama a polícia na hora. Exatamente. Os condomínios já estão começando a se organizar para fazer as denúncias, porque às vezes ocorre dentro de um apartamento, né? E aí as denúncias, elas podem ser dirigidas ao 180, né? No caso da campanha do sinal vermelho, a vítima será encaminhada para o 190, porque se vai não monitorar os resultados da campanha. Mas qualquer pessoa pode ligar para o 180 e denunciar a violência doméstica. Eu vou aproveitar o espaço e a audiência, Jefferson, do seu programa, para dizer o seguinte. Nós trabalhamos em rede, certo? É um trabalho coletivo, né? Então, a Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça trabalha em rede com o Centro de Apoio do Ministério Público, com o Núcleo da Defensoria Pública, com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da OAB, né? E com a Frente Parlamentar e a Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa. Então, todos nós nos interligamos em conversas, acabamos de ter um fórum de rede, né? Cada um tem um telefone de acesso e uma das portas de entrada agora para a mulher que está sofrendo violência doméstica. Ela pode ligar o 180, certo? Ela pode acessar a ouvidoria do Ministério Público, né?
mandar um e-mail para a ouvidoria do Ministério Público ou ligar para a ouvidoria do Ministério Público, porque o Ministério Público é um órgão de provocação do Judiciário. Ela pode ligar para a Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça, o número é 3226-3100, 3226-3100, e a gente vai fazer o encaminhamento devido para o local devido, certo? Ela pode procurar também a OAB, né? No número disponibilizado na página da OAB, e são essas as portas de entrada. Ela pode procurar a Polícia Civil, né? Por intermédio da Delegacia Especializada da Mulher ou da Delegacia da Cidade. E agora abriu-se essa denúncia silenciosa por intermédio das farmácias com esse X vermelho na mão. Então a mulher tem muitas formas de buscar ajuda. Não se cale, denuncie, não é isso, doutora? Exatamente, porque durante a pandemia, o aumento de drogas, vocês viram ontem na reportagem, acho que foi na TV Record, mas a Globo também já fez entrevista acerca disso, há um aumento de violência. Por quê? Porque houve um aumento, houve o isolamento social, houve o aumento do consumo de álcool, que todo mundo tem conhecimento, o aumento de consumo de drogas, que todo mundo tem conhecimento, drogas ilícitas, inclusive, né? Desigualdade social e desemprego, dificuldade de órgãos de apoio chegarem até essa mulher no isolamento social. Então, todas essas dificuldades, essas coisas aumentaram o risco, os fatores de risco durante a pandemia. E o que é que acontece com essas mulheres? Elas são estupradas, às vezes, pelos próprios maridos. Ela tem o controle da privacidade dela. Ele toma o celular, certo? Ele não deixa que ela tenha acesso às amigas, para que as amigas não saibam o que está acontecendo. Ele faz violência financeira, toma o dinheiro da mulher. Um cárcere privado. Nós temos... cárcere privado. Nós temos uma coisa que está acontecendo muito, que é se apropriar do auxílio emergencial. Já se está tomando providências com relação a isso. Tem homens que estão se apropriando do auxílio emergencial da mulher durante a pandemia. É uma violência financeira, né? Homem não, um projeto, né? Que eu fico envergonhado chamar um cara desse da nossa classe de homem. Controle da comunicação, como eu falei, por via de celular, cárcere privado, como você acabou de falar, violência psicológica e emocional, exploração do trabalho doméstico feminino e aumento do número de feminicídios, como eu já falei, em São Paulo e em outros lugares. Então, assim, tudo isso agrava a situação da violência doméstica na pandemia. Não é que ela não exista, ela já existe, ela já é uma pandemia. O Brasil é o 5º país do mundo em violência doméstica, infelizmente. É importante que a gente também diga o seguinte: em Maria da Penha surgiu de uma punição do Brasil. Maria da Penha era uma pessoa, uma farmacêutica, né, que sofreu 2 tentativas de homicídio por um marido que era professor universitário, né? E são pessoas, você vê que são pessoas esclarecidas. Exatamente. O conhecimento didático não está ligado ao caráter. O cara tem a formação, mas o caráter dele é podre, doutora. De jeito nenhum. Então, no caso de Maria da Penha, ela foi buscar a justiça e o processo demorou e ele recorreu e foi até a última instância. Então, passou mais de 19 anos, né, esse homem sem penalização. Então, o Brasil foi condenado a fazer uma lei em defesa das mulheres, que é a Lei Maria da Penha. Foi condenado internacionalmente. E funciona. A lei surgiu de uma condenação do Brasil a fazer a lei e surgiu também de uma condenação por danos morais a Maria da Penha. Ela hoje é um ícone conhecido nacionalmente, né, por conta toda essa dificuldade. A lei leva o nome dela, né, mas ela sofreu imensamente em família, né, com esse marido que era um professor universitário, né, e que trouxe tantas dores para essa mulher. Então foi a transformação da dor dessa mulher em ação que fez com que a realidade para várias mulheres no Brasil mudasse, né? Então, com honra, nós temos que honrar a Maria da Penha em razão dessa coragem que ela teve. Exatamente. Lembrando que o vizinho também pode fazer a denúncia, mete a colher assim. A mulher Rosa Jeane,
Qual é o sentimento que você sente quando você tem conhecimento de um feminicídio, como nesse caso da Silvânia, que foi morta a facadas e a pancadas na frente dos seus 2 filhos de 8 anos gêmeos? O sentimento. Olha, eu sinto muita tristeza, né, e muita dor em razão de muitas mulheres, como Silvânia, né, muitas mulheres que partiram e deixaram famílias estrafalhadas, né, crianças que vão nascer sem mãe, às vezes as criancinhas são muito pequenas, né? Ela mesma perdeu a vida por conta de uma dominação, de uma cultura patriarcal ultrapassada, né? Que o homem acha que ele é o dono da mulher, né? E que pode ter o controle extremo do corpo e da vida dessa mulher, né? E muitas vezes, depois que a mulher se separa, ele acha que ainda pode continuar controlando. Eu sempre dizia, enquanto juíza, até em Itabaiana, viu? Que ninguém sai de um casamento para entrar num convento, nem num seminário. Não é? Então, verdade, segue. Tem que dar uma chance a si mesmo, né? A vida segue. E às vezes, muitas vezes, você pode ver que nos casos de violência doméstica é justamente porque o homem não aceita que a mulher siga. Não é? Ele quer que ela fique vinculada a ele, até mesmo separada. Às vezes ele já tem outra mulher, mas ela não pode ter uma outra pessoa. E aí ele vai e mata, né? É extrema dominação, né? Então eu sinto muita tristeza. Eu sinto muita tristeza por ver que o Brasil precisou de uma Maria da Penha, precisou de uma lei afirmativa, que eu espero tenha data para terminar, que a gente consiga mudar essa realidade, né? Mas precisou que uma pessoa tivesse 2 tentativas de homicídio para se ter uma lei de proteção, né? A lei é linda, é uma das melhores do mundo, né? Então, assim, eu sinto muita tristeza, gente. E me solidarizo com a família de Silvânia, né? Nesse momento de dor. E nós vamos acompanhar, sim, né? A polícia vai fazer toda a investigação necessária, o Ministério Público vai tomar o processo vai seguir, mas nós vamos acompanhar o caso de Silvânia, né? Vamos, como vários outros, nós acompanhar. Então, é muito triste para a mulher, Rosa Jeane, ver uma mulher, né, morrer da forma como a Silvânia morreu. E ver uma família ficar acabada, né? Porque toda a família sente. Toda a sociedade. A sociedade e a família e as crianças. Principalmente. Os filhos do feminicídio. Eu sou juíza de infância. Os filhos do feminicídio, né? Os filhos dessa mulher. Quantos júris eu fiz? Eu não sei se fiz aí em Itabaiana desse, mas quantos júris eu fiz antes mesmo da Lei Maria da Penha, em que eu tinha que ouvir crianças que presenciaram o homicídio da mãe, né? Ler pelo menos o depoimento da delegacia em tribunal de júri. Então é muito triste, porque a história é sempre a mesma. Começa com uma pancada pequena, às vezes com a violência psicológica, progride para a violência física e acaba no feminicídio, né? Levando a própria vida da mulher. Para fortalecer a denúncia aqui, lembrando a todos que Pedreiro Cheirinho ainda continua foragido. Ele é o principal suspeito de ter matado Silvânia a golpes de faca e a pancadas. Ele continua foragido da justiça. Quando tiver algum problema entre um casal, senta e conversa. É por aí o caminho, né? Tanto a mulher também quanto o homem, principalmente, doutora. Sim, na verdade é assim, é o extremo respeito ao outro, Gerson, né? Você não pode forçar uma relação de amor, né? Amor é amor ou não é amor. Então a relação começa às vezes com um envolvimento das partes, mas esse envolvimento vai se arrefecendo, né, no decorrer dos anos, e tem que terminar. E terminando, tem que respeitar o seguir do outro, né? Porque todo mundo tem que ter o direito à vida, à dignidade, a seguir, né, na sua vida, continuar, né? Então é essa perspectiva que a gente tem. E outra coisa, agora falando da questão do agressor de violência doméstica, nós estamos com 2 projetos na coordenadoria, né? Um especificamente para a criação da Casa da Mulher Brasileira, que é um espaço integrado de atendimento à mulher, né? Onde existirão
os órgãos de acolhimento, como o Judiciário, a Delegacia, o IML, o Ministério Público, a Defensoria, né, a Central de Acolhimento Imediata, por 24, 48 horas. Né? Então, a integração para facilitar, para essa mulher não ficar rodando de um lado para o outro, buscando órgãos de atendimento, certo? E nós conseguimos, o ano passado, 6 milhões e meio dos deputados parlamentares, deputados e senadores do Estado de Sergipe, mas infelizmente em razão da pandemia essa verba foi redirecionada para a pandemia, o combate. Mas há um compromisso e aí eu espero que a comunidade de Itabaiana também cobre dos seus parlamentares, né? Que eles mantenham, eles já disseram que tem interesse em manter essas verbas para a criação da Casa da Mulher Brasileira. Nós estamos solicitando do governador o terreno, o imóvel onde essa casa será implantada, né? E é importante que a comunidade toda se mobilize para que se cobre isso, né? Do governo do estado, porque é um avanço na política de atendimento à mulher no estado de Sergipe, né? E nós também estamos articulando a criação de centros de educação e reabilitação dos agressores, porque a gente não pode tratar só a mulher, cuidar só da mulher. Eles são responsabilizados, serão responsabilizados, pagarão pelos crimes que cometeram, né? Depois de condenados. Agora, precisam também ter um trabalho de reabilitação e educação para mudar a mentalidade e não fazer de novo. Porque o que a gente vê muito faz com uma mulher, se separa, vai fazer com outra. Né? Pra ele aprender a lição, né? Tem que aprender. Exatamente, ele tem que mudar. Nós temos um trabalho que é feito em parceria com a Universidade FASE, desde 2015, que nós já conseguimos a redução da reincidência de 65 para 2%, a diminuição. Né? Então, no Brasil, esse trabalho tem sido muito bem acolhido por todas as coordenadorias e pelos tribunais, né? Porque tem feito uma diferença. Não adianta só tratar da vítima, a mulher. Então, a mulher tem acompanhamento psicológico, ela tem encaminhamento para o trabalho, nós temos projetos, o Viver Melhor, o Viver Família, que encaminha essa mulher para capacitação, encaminha essa mulher para o trabalho, que a gente chama de empoderamento, para sair da situação de violência, quebrar o ciclo de violência, certo? E temos também esse acompanhamento dos homens agressores e mulheres agressoras, que não é só homem, viu, Jéssica, que agride mulher. A vítima na Maria da Penha é só a mulher, mas o agressor pode ser uma outra mulher, né, numa relação homoafetiva. Entendi então, o recado. É importante que esses agressores saibam que nós estamos de olho nessa situação para mudar. Em casos da mulher agredir o homem, o que acontece? Uma faca ou algo do tipo? Não tem Maria da Penha para isso, né? Vamos ter que ir para o velho Código Penal, né? Por enquanto. Porque, na verdade, a Lei Maria da Penha surgiu da agressão a uma mulher, e agressão extrema, que quase chegou ao feminicídio. Feminicídio é a morte de uma mulher em razão da sua condição de mulher. Né? Tem um femicídio, que é a morte por qualquer outra causa, e tem um feminicídio, que é em razão de ela ser mulher. Morreu apenas por isso, sem motivo nenhum, apenas por causa do seu sexo. Em razão da relação de ela ser mulher. Então, nos casos em que é um ex-companheiro, que é em razão da relação que separou, normalmente é feminicídio. Eu bati um papo com a juíza doutora Rosa Giane Nascimento. Falamos aqui sobre violência doméstica e também do Estatuto da Criança e do Adolescente. Doutora, qual o recado que você dá para o homem, para a mulher, a mensagem que você deixa que está nos ouvindo? Olha, eu deixo a mensagem de paz, né? Que é uma mensagem que já foi deixada por Jesus Cristo lá atrás, né? A minha paz eu vos dou. Então, o que nós pretendemos é um mundo de paz entre as pessoas, em que haja respeito pela opção, pela orientação, se você quer separar, que respeite aquela opção de separação, né? Já tem até uma fala antiga que diz assim: quem ama não mata, né? Quem ama não mata, né? Quem de ama forma alguma, quem ama cuida. Exatamente, quem ama cuida, quem ama tem cuidado, ajuda, né, entende e compreende. Então,
é essa mensagem que eu quero deixar à sociedade itabaianense, já agradecendo, né, a audiência, agradecendo a paciência, né, agradecendo a minha equipe da Coordenadoria da Mulher, que é meu braço, minhas pernas, né, é tudo, me ajuda muito esse trabalho. A minha equipe da Coordenadoria da Infância, identicamente, tem me dado o suporte necessário para realizar o trabalho, agradecendo a rede de proteção à mulher, o Ministério Público, Defensoria, né, os vereadores, seu Marco, Dona Emília, que está na Procuradoria da Mulher da Câmara, as deputadas que estão na Procuradoria da Mulher da Lese, Gorete, Maria Mendonça, Maísa, né? Então, o vereador Irã, que está na infância, então agradecendo a toda a rede, né? Doutora Lilian, que faz o trabalho no CAOP, doutora Eusa, doutora Gisele, doutora Adélia Pessoa, né? Quero citar, mas assim, às vezes foge alguém, mas assim, são esses basicamente. Doutora Valdilene faz um trabalho muito bom também com relação à mulher, faremos uma live essa semana. Então, é dizer que nós atuamos em rede, nós temos um querer coletivo, e o nosso querer coletivo com relação à violência contra crianças e adolescentes é que ela pare, ela deixe de existir, né? E, no mínimo, que ela diminua muito, né? Então, nós queremos mudar essa realidade. A mesma coisa com relação à mulher. Nós queremos mudar essa realidade da mulher vítima de violência. Então, é isso, a minha mensagem é de paz. Nós vamos trabalhar com o círculo de paz nas escolas, né? Justiça restaurativa, para mudar essa concepção, né? De que mulher é objeto, que criança é objeto. Não, são pessoas, são sujeitos de direito, com todos os direitos fundamentais do artigo 5º da Constituição, os fundamentais do artigo 208, 227. Então, é isso que a gente quer para essa mudança de realidade. O respeito, então, prevalecendo em todos os setores, seja da criança ao adulto. Se respeitar é a palavra de ordem, né, doutora? Com certeza. Eu queria só fazer um último agradecimento ao desembargador Osório de Araújo Ramos Filho, do Tribunal de Justiça, que acreditou no meu trabalho, né, e me dá todo o suporte nas duas áreas para que eu possa levar essas funções que são muito pesadas com um pouco mais de leveza, né, e com muito trabalho. Jesus o abençoe, o desembargador Osório. É um querido, é um sensível para as duas causas. Foi na gestão do doutor Osório que foi criado o juizado, foi feito projeto comigo de especialização do juizado de violência doméstica, fui eu que ajudei a redigir, né? E ele tem toda essa sensibilidade, né? Que foi ele que criou e estruturou a coordenadoria fisicamente da mulher. Então, é uma pessoa iluminada e querida, muito querida. Olha, o ouvinte mandou aqui a mensagem, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Se eu falasse todas as línguas, as dos homens e a dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um bronze que soa, um símbolo que retina. O amor jamais acabará, as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência desaparecerá. São coisas que nunca vão acabar. É a mensagem do ouvinte. Que linda! Parabéns ao ouvinte. É também a mensagem de Coríntios que está na carta, na música Monte Castelo, né? Que fala justamente isso. Junta um poema de Camões com esse Coríntios 13, né? Então, o que nós temos que ter, Jefferson, é amor pelo outro, é empatia, né? É saber sentir a dor do outro. Então, nós estamos aqui, mulher em situação de violência doméstica ou criança, para ajudar. Nós sentimos a dor de vocês. Então, temos amor por essa causa, por duas causas. E o mais legal, quem mandou a mensagem foi José Vandeilson, um homem aí mandando uma mensagem tão legal em assuntos tão delicados. Parabéns, meu irmão. Jesus lhe abençoe grandiosamente. E você, homem que já fez alguma coisa em casa, já passou dos limites, também vai aí esse belo exemplo do amigo José Vandeilson. Lembrando que ninguém é dono de ninguém, se tem respeito e consideração, seja na amizade ou seja no relacionamento efetivo. Não é isso, doutora? Sim, com certeza, José Vandeilson. Os homens são extremamente necessários para essa causa, né? Os homens que praticam esse tipo de violência são minoria.
Graças a Deus. Os homens são aliados, nossos aliados para essa mudança de mentalidade. Com certeza. Você pode fazer muito, Jefferson, como você já está fazendo com esse programa elucidativo para a comunidade, e José Vandeir, vocês podem fazer muito para mudar essa realidade. Então, eu conto com vocês. Homens contra a violência doméstica contra a mulher, né? Qualquer ser humano que tem um mínimo de amor, de empatia, de respeito dentro de si, é contra esse tipo de violência. Então, eu acredito que é uma minoria, que a gente vai conseguir mudar essa mentalidade dessa minoria. Exatamente, vamos juntos, somos mais fortes. Doutora, está mais do que convidada logo após a pandemia, vim bater um papo aqui presencial nos estúdios da sua 87 FM, tá certo? Será um prazer e uma honra, Jefferson, né? O meu abraço a você, a todos que compõem a FM 87,9, a todos os que ajudaram nesse trabalho, especialmente a população de Itabaiana, que eu amo, né? Eu tenho um carinho especial pelo povo de Itabaiana. Obrigado pelo carinho, pela atenção, as mensagens no WhatsApp não para, obrigado pelas informações, pelo respaldo e pelo seu tempo. Os estúdios e os telefones sempre estarão abertos, tá certo? Muito obrigado pela participação e por conceder essa entrevista. Muito obrigada. Um abraço a todos. Até breve. Até.